Eu sou o Sueldo Fernandes, sou cantor, compositor e músico e também estou na TV Relacionamento. Internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva. Nós tivemos a oportunidade, numa ocasião anterior, essa fantástica profissional da cidade de Goiânia nos brindar com uma entrevista sobre a área de Direito. E hoje, como ela é multifuncional, e espero que nessa vida ela ainda nos traga alegrias de tantas áreas, hoje nós vamos falar da nossa convidada, Regina Helena, como psicóloga. Muito bom te ver, viu? Olha, você, quando a gente fala assim, o poço de conhecimentos, eu vou sempre citar você. Que exagero. Um pocinho, né? Um pocinho, né? Não, mas você é muito inteligente. Parabéns. Obrigada. Conta um pouquinho para os nossos internautas como que a psicologia entrou na sua vida. Eu amo essa história, ela é muito significativa na minha vida. Eu acho que ela é inspiradora. Porque a psicologia, eu nunca imaginei na minha vida trabalhar na psicologia. E eu tinha uma visão até preconceituosa, eu falava, psicologia, só ler um livro, pra quê, né? Inclusive, se você me permite, psicologia é um curso novo. No Brasil, a primeira turma se formou em 1968. Então, realmente, tem muita, até alguns anos atrás, quando falava assim, você precisa ir no psicólogo, dá a impressão que você está doido. Você está doido. Você precisa ir porque você não está com as faculdades mentais não estão em ordem. E hoje ainda tem um pouco disso, mas hoje o marketing, a propaganda e marketing é totalmente fundamentado na psicologia social. Psicologia das massas, manipulação de massas, Isso, perfeito. Então, é porque no Brasil a psicologia ela não é tão valorizada, ela é colocada mais nesse rótulo que é para doido, na minha opinião, porque é uma forma até de deixar as pessoas mais vulneráveis. Porque quem tem domínio psíquico, quem tem domínio emocional, não é tão vulnerável. E o marketing, o que ele mais usa são as estratégias que vêm da psicologia social. A gente tem regimes totalitários alemães que dominou por estratégias de psicologia, de grupo e social. Perfeito. Então, é uma área muito importante. Mas eu lá, com os meus 18 anos, quando fui fazer... Foi outro dia. Outro dia, logo ali. Eu nunca pensei em fazer psicologia, porque eu tinha uma visão bem preconceituosa, não só da parte de, é pra doido, mas como, tipo assim, é curso de patricinha. É coisa de menina fonte besta. Era tipo, patricinha, a menina tem que fazer, bota ela na psicologia. Mas aconteceu, aí eu fiz direito, me formei, advogada, fazendo concurso, e tive um filho especial. Quando meu filho Davi nasce, eu já percebi muito rapidamente, que ele não estava ali padrão. E foi um ano investigando o que ele tinha. Então a gente chegou até no genoma, aqui na USP. Fizemos um mapeamento e ele com 2 alterações genéticas desconhecidas. O genoma nunca tinha visto as 2 alterações que ele teve. Diz que raio não cai uma vez, cai 2. Porque no Davi caiu 2 vezes o raio dele. E aí, como ele não tem prognóstico, que é tipo assim, o que vai acontecer, não tinha uma previsão do que essas síndromes iriam fazer com ele, eu resolvi estudar o que eu pudesse estudar para entender aquilo e saber como me organizar em relação ao que estava acontecendo e tentar descobrir o que eu poderia promover para ajudar meu filho. Aí eu comecei a estudar genética. Comecei a estudar genética. Depois de medicina, tudo. Eu trocava e-mail com a Maiana Zatz, que é a representante internacional do genoma, Ela, de uma forma muito generosa, me respondia na época. Em Goiânia não tinha geneticista para interpretar o resultado do genoma. Eu aprendi a interpretar estudando sozinha. E em comunicação com o departamento da USP, eu mandava e-mail. Olha, aqui não tem, eu estudei, quer dizer isso, aí eles me respondiam,
né? Então, assim, e eu estudava pelos artigos científicos mais modernos. Então, tudo que tinha de alteração genética, translocação genética, deleção de cromossomo, eu fui estudar, foi um ano estudando genética. Esse é autodidata, mas em comunicação com pessoas profissionais. E aí, depois, eu fui estudar para o concurso de procurador do município. Perfeito. Aí, no que eu sentei para estudar, 2 horas estudando legislação municipal, eu queria morrer. Aí Era bastante, né? era coisa assim, eu vou lavar roupa, eu vou, não sei o quê, eu vou pintar a casa, eu mesma. Estou enrolando para não estudar. Mas quando eu ia nos cursos de desenvolvimento humano, quando eu ia nos cursos de diagnóstico do neurodesenvolvimento, por exemplo, que era de sexta a domingo, de manhã, de tarde, de noite, eu nem via o tempo passar. Eu ficava com água na boca. E eu sempre tive acesso a esses cursos pelo diploma em Direito. Eu conseguia entrar nos cursos, porque eu não era profissional da área da saúde. Mas como eu era profissional de alguma coisa e mãe de criança, eu fiz muitos cursos que eram só dos profissionais. E eu parei para pensar, as minhas perguntas, as minhas colocações eram muito boas. Todo mundo achava que eu era da área da saúde. E eu não era, eu era um boiteira. Mas você tinha uma vivência, né? A vivência não, olha, livro não substitui vivência. Sem dúvida. De preferência, leia e não deixa só aqui, esparrama na vida que você leu. Olha para o mundo, olha para si. Porque tem muita gente que lê muito e exerce pouco o que leu. E tem gente que pega tantas sabedoria, mas não deixa um legado. Quando ele morre, morre com ele. Não, aquilo tem que ser. Não, e legado, conhecimento tem que ser passado, né? E legado, eu não preciso ter a extensão do Machado de Assis. Exato. Se você transformou uma vida, uma só, na sua existência, valeu ter existido. Porque como as relações humanas são em sistemas, eu estou falando aqui, ele vai chegar em casa com uma visão, vai conversar com as pessoas, com a família, tem alguém assistindo. Isso vai repercutir no sistema, né? Que a gente fala que o ser humano ele é de relações sistêmicas, igual o sistema solar. Exato. O sistema solar ele é harmônico e um planeta depende do movimento do outro para esse sistema girar. O ser humano, a gente está igual aos planetas ali. Então você abala abala todo, todo o sistema. Então, um conhecimento que você tem, que você entrega para o mundo, transforma o sistema de alguém. Uma pessoa transformada é um sistema transformado. Isso é muito importante. E aí, eu fazendo esses cursos, né? E fui estudar para o concurso e percebi, falei, concurso na área jurídica não me dá essa água na boca, né? Aí eu falei, eu acho que eu vou ter que fazer outro curso. Vou ter que fazer outro curso. E nisso entrou a psicologia. A minha psicóloga, eu fazia terapia na época, a minha psicóloga falou assim, faz psicologia. Eu falei, não, eu vou fazer biologia. Eu comecei a estudar biologia. Ela faz psicologia, é a sua cara. Eu, não, é só ler os livros. Os livros eu leio, para que eu vou pagar a faculdade? Você só lê os livros. E aí, eu resolvi ouvir minha psicóloga, meu ex-marido na época também falou, algumas pessoas perto falaram, eu falei, E a minha irmã falou, faz na faculdade que eu sou coordenadora, ela é coordenadora de arquitetura. Faz lá, porque você e minha irmã, você vai ganhar desconto. Aí eu fui, mentira, não tinha desconto. Mas eu fui e me apaixonei muito pelo curso. Eu comecei o curso em razão do meu filho, mas não para tratá-lo, para ter conhecimento, para eu saber como me adaptar e como aceitar. Foi muito para aceitar o que estava acontecendo. E aí eu me encontrei, me apaixonei. E aí eu encontrei, assim, aquele sapato confortável, que você coloca o pé e fala, esse. Meu número. Meu número. E é onde eu falei, né, quando a gente estava conversando. O propósito de vida que tantos procuram está na sua dor. A sua maior dor vai te trazer o seu propósito existencial.
porque eu estava lá na faculdade, temas muito doloridos, por uma situação que para mim ela é muito dolorosa. Ter um filho especial é muito doloroso, por mais que a gente ame, a condição machuca. E ali eu me encontrei. Eu sentia prazer de estar mexendo em dores, mas resolvendo elas, né? E aí a minha linguagem ficou mais humanizada, porque eu olhei para a minha dor, eu olhei para as minhas situações. Então ficou mais humanizado. Quando eu recebo uma pessoa no consultório, eu recebo não como profissional, mas como uma humana que tem uma formação técnica em algo, mas principalmente como ser humano, né? Então, e aí caiu minha ficha, que no meu TCC de Direito, que foi indicado a publicação, vamos falar disso depois. Opa, sem dúvida. Foi sobre guarda compartilhada e os reflexos na formação da personalidade da criança. Foi 80% psicologia, 20% Você vê direito. que interessante, E você foi mais avançada daquela Sim. época. Não tinha guarda compartilhada, os juízes não deferiam guarda compartilhada naquela época. E eu já estava na visão dela. E eu trouxe aquela, não uma visão positivista legal, mas eu trouxe a visão das implicações na personalidade dessa criança, que fica privada do contato de um dos genitores, ou que fica sendo alternada à alternação. No Brasil se confunde muito guarda compartilhada com guarda alternada. A alternada não é boa. Se está Você tem que pensando... explicar as duas aí, porque tem muita gente que vai de direito e só escuta falar. A guarda compartilhada, a criança não tem um lar de referência e o outro genitor, que não é o do lar de referência, ele tem livre acesso. Então as decisões são compartilhadas, o livre acesso divide final de semana, ou se quiser encontrar fora dos termos do acordo, pode encontrar. Eu e meu ex-marido, a guarda compartilhada 100%. Eu não tenho agenda com meu filho, ele não tem agenda com o filho dele. Nós priorizamos o que o nosso filho quer. Então, se o nosso filho fala, hoje eu quero dormir com meu pai, pouco importa o que foi combinado, ele dorme com o pai. Agora eu quero ficar com a minha mãe. Então, nós respeitamos, nós vivemos 100% da guarda compartilhada. A guarda alternada, a criança fica mudando de residência. Ela tem 2 residências que ela fica alternando. Uma semana com um, uma semana com outro. Um tanto com um tanto com outro. Ela não tem um lar de referência. Ela fica dividida. Isso tem implicações nas crianças, né, menores, depois de uma certa idade não. Mas nas crianças menores, essa alternância de lar não deixa ela criar uma referência, uma base, um porto seguro. Ela fica assim, ele fica dividido. E vai ficar dividido, geralmente, entre pessoas que estão em conflito, Sim. que não estão tendo um diálogo. Eu acho que por isso que o Silvio Rodrigues fala para mim, nunca vai ter guarda compartilhada no Brasil, por causa do problema de diálogo. É onde a gente entra com a necessidade, que aí um psicólogo participa, da mediação. Né? A mediação familiar ela é muito importante para trazer uma consciência para esses pais que o casal acabou, a família não acabou. Família é pai, mãe e filho. Família não é marido e mulher. Família é pai, mãe e filho. Marido e mulher é casal. Então a separação ela coloca fim no casal. Fala, acabou a família. Não acabou. Sinto lhes dizer, pense bem com quem vocês vão ter filhos. Porque os laços familiares desse núcleo que é a criança não vão ser desfeitos. Não vai ser seu ex-marido, sua ex-esposa, mas vai ser pai ou mãe do seu filho. Então, não é vantajoso para o seu filho, por exemplo, que você jogue pragas no seu ex-marido, porque ele é pai do seu filho. Exato. Ah, tomara que ele arrume uma chata, tomara que ele arrume uma maravilhosa, porque ela vai conviver com o teu filho. Tomara que teu ex-marido ganhe muito dinheiro, porque quem vai dar é o teu filho. Então, essas consciências, para se instituir guarda compartilhada, para não fazer dessa situação do casal virar uma moeda de troca ou de machucar o outro, tem que se trabalhar essas consciências do casal, porque é um estudo que nem se falava em guarda compartilhada no Brasil quando eu fiz o meu TCC, e já tinham vários estudos da psicologia demonstrando como que a personalidade da criança fica mais sólida, e uma coisa que ninguém fala, como isso combate abuso sexual infantil. Porque a criança
filha de pais separados, ela é um objeto mais vulnerável para o abusador. Até dessa mãe que está, né, sozinha com essa criança, homens com tendências perversas, abusivas, vão querer namorar essas mães que estão separadas, porque elas estão emocionalmente mais vulneráveis por estarem separadas e terem filhos. E aí elas entram naquela coisa de eu quero acertar dessa vez, um pai para o meu filho, e aí é onde o perverso entra e consegue manipular, fingir o comportamento que essa mulher tanto deseja, e ele não quer essa mulher, ele quer o filho, a filha dela. E aí quando a guarda é compartilhada, e essa criança ela tem acesso a pai e mãe, ela tem diálogo, e esse casal, embora tenha ruptura do casamento, mas continuam enquanto pai e mãe das crianças, até eles podem conversar, tipo, a mulher vai viajar com o namorado novo, em vez de levar as crianças para ficar dormindo com esse cara que ela não conhece ainda, conversar com esse pai, com a avó paterna, né? É muito importante. E é por isso que eu fui parar na psicologia. Muito e tem hora que eu junto os dois, né? Mas o que foi legal, que você falou, é assim, não é na zona de conforto que a gente cresce. Eu tenho muitos amigos aposentados, por exemplo, que ficam o dia todo assim, televisão, e falam, vocês estão esperando o momento chegar. Tem que sair, tem que conversar com os amigos antigos, tem que ler livros bons, tem que assistir filmes bons, tem que... Ações sociais. Ações sociais, né? Aproveitar tudo que eles aprenderam e, sei lá, dar palestras em escola pública, vai fazer alguma coisa em algum lugar, né? Posso falar uma coisa sobre os aposentados? Olha, para os aposentados eu quero falar uma coisa. Você já trabalhou, você já entregou para o mundo seu trabalho, sua mão de obra. Quando você aposenta, está na hora de entregar para o mundo a sua vivência de mundo. 60, 70, 80 anos de vida é muita bagagem. Ainda mais quem tem 60, 70 hoje, que viu muito bem a transição de tecnologia que a gente está passando. Ainda tem uma memória muito boa de como eram as relações antes de um celular. Inclusive nós que estamos, eu, 40 anos, estou ali no meio, né? No meio termo, né? Lá, né, cara? Nós somos os agentes, que eu gostava de falar isso para os meus alunos, para de ficar repetindo o teórico antigo sem trazer uma visão crítica contextualizada para o nosso momento. Freud não sabia o que era um Android, um celular. Freud não viu a era touch. Freud não imaginou o WhatsApp. Freud não imaginou mudança de sexo. E é isso que a gente vive hoje. Então quem tem 60, 70, 80 anos hoje, traz para essa galera meio termo, que é a década de 80, a visão do que eles têm de bagagem daquela época, que não tinha nada, o telefone era de fio. Como que tinha que se virar para resolver as coisas sem a tecnologia. Como que, por exemplo, a pessoa vivia conflitos emocionais, conflitos estéticos, numa época que não existia tratamentos estéticos. Como que era esse emocional? Essas pessoas, elas não estão obsoletas. É extremamente importante que a galera de 60, 70 e 80 anos hoje entenda que elas não estão de jeito nenhum obsoletas. Porque a bagunça que a tecnologia trouxe está exigindo que a gente faça readaptações entre tecnologia e natureza humana. Porque a natureza humana não mudou. A tecnologia mudou, mas os desejos, a vaidade, as inseguranças não mudaram. E eu tenho uma madrinha, ela tem 86 anos e a gente conversa muito. E um dia eu perguntei para ela, falei, tia, você se olha no espelho e se sente com 86 anos? Ela falou, não, eu me olho no espelho e entendi que eu me sinto com 12. Porque eu comecei a olhar no espelho, eu comecei a olhar no espelho e não só olhar no espelho, mas em momentos eu falava assim, gente, uma mulher de 40 não fala uma coisa dessa, eu tenho uma mulher de 40. Aí eu comecei a perceber que em muitos momentos eu me sentia com 30, com 20, com 15, onde eu entendi que a alma não envelhece. Exato. O corpo envelhece, a alma não. A galera aposentada não cai na cilada de se conectar com o teu corpo e com a tua idade. Conecte-se com a sua alma. E é uma alma que tem muita vivência para compartilhar com o meu meio termo aqui, com a minha geração.
Porque a década de 80, ela faz essa interface Exato. entre quem não tinha nada de tecnologia com quem já nasceu com o tablet na mão. E eu converso muito com a minha madrinha, muito. Porque eu gosto de pegar essa visão dela, né? E eu tenho um filho, embora especial, mas estuda numa escola normal, tenho os coleguinhas, e eu gosto de ficar fazendo esses encaixes, essa harmonização das gerações, porque as gerações elas vão dar num denominador comum, que é a essência humana, insegurança, medo, querer ser bonito, querer ser aceito, querer ser validado. Isso aí não muda, desde medieval é assim. Mas as configurações, né? Então, o meu apelo, o meu recado para quem está aposentado é, pelo amor de Deus, está na hora de entregar para o mundo a sua experiência de vida. A mão de obra já foi, agora a gente quer a vida, por favor. Maravilha, você me fez lembrar o seguinte, teve um dia que eu fui dar palestra para alunos a maioria minha é de ensino médio, mas um dia eu pedi para fundamental, eu fui naquele salão nobre da escola pública, aí uma garotinha falou assim, professor, como que se fazia quando não tinha internet, não tinha computador, não tinha nada? Eu falei, a gente usava o cérebro. Deu um tablet, né? Como que o senhor fez esse TikTok para dançar? Para dançar na minha casa. Perfeito. Você poderia ter os contatos que nós vamos escrever também? Bom, o meu contato principal é o Instagram, _Antonácio. Lá pode mandar direct, eu costumo responder todos os directs. Né? Eu dou mais atenção no Instagram que o WhatsApp. O WhatsApp está muito corporativista, está muita instituição lá. Então fique à vontade de acessar, seguir e mandar mensagens, que eu adoro a interação. Perfeito. Gina, gratidão, viu? Essa moça fantástica veio de Goiânia para nos brindar com esses conhecimentos aqui e a história de vida sensacional. Então, uma história de superação, vai ser sempre com muita admiração que eu vou contar a tua história, tá? Obrigado. Internautas, com os agradecimentos, então, a essa fantástica profissional, Regina Helena, nós finalizamos mais uma Gestão Executiva. Grande abraço e até a próxima.